obrigada por ter vindo no nosso programa. Você sabe o tanto que eu fico feliz, né? De falar desse caso, de relembrar esse caso. Eu quero agradecer a todos vocês, a você principalmente, que sempre se empenhou em estar lutando junto comigo nessa busca incessante da minha filha e toda a sua produção aqui da Fox TV, que já me recebeu outras vezes e que hoje fui convidada mais uma vez. É com muita satisfação e com muito orgulho que eu venho falar do caso da minha filha e alertar a todas as mães que têm suas filhas mulheres. Obrigada. E hoje, Júlia, eu vou fazer um programa um pouco diferente. Certo. Eu vou fazer um programa entre amigas, porque eu acho que é o que cabe mesmo o programa. Eu não vou estar aqui fingindo que eu estou conversando com uma pessoa que eu não conheço ou que provavelmente eu não entendo do caso. Então eu vou deixar literalmente a minha ficha aqui, eu vou entrar no caso, eu vou conversar com você, porque eu quero falar da Jussara que ninguém conhece. Eu quero falar da Jussara que antes de vir para cá se casou com um homem, Sim. que é o pai da Tainá, não é isso? E grávida desse homem, você sofreu muito, né, Jussara, aqui? Muito. Eu cheguei em Brasília em 93, né, para casar, inclusive. Eu morava lá na Paraíba, ele já morava aqui há muitos anos. E sonho de qualquer mulher é casar, ter filhos, constituir uma família. Só que ele, já aqui, quando eu cheguei, ele já tinha uma vida totalmente diferente da que eu imaginava, né? Mas, mesmo assim, casei. Com 2 meses de casada, eu fiquei grávida da Tainá, que era um sonho de ser mãe. E Tainá, foram 9 meses de sofrimento com o pai dela. Inclusive, você sofreu violência doméstica. Sofri, naquela época nem se falava, Em né? violência doméstica. Não se falava em violência doméstica. Relacionamento abusivo. Nada disso, não se falava, não se comentava, mas eu passei toda a minha gravidez sofrendo isso, entendeu? Muitas vezes dormi grávida em parada de ônibus, com medo, porque eu convivia com um cara que era alcoólatra, né? Que chegava em casa, ele quebrava tudo. O pai da Tainá também era? O pai da Tainá também era. Mesmo sendo uma pessoa que na época era bem sucedida, tinha um bom emprego, inclusive, Daiane, ele tinha muitos anos na mesma empresa, que ele era parte do SESC, em Brasília, e ele foi mandado embora por justa causa, justamente por conta da bebida. E aí eu passei minha gravidez, eu apanhei, eu fiquei amarrada, eu dormi em parada de ônibus, e com 8, 9 meses, quase 9 meses... Você dormia mesmo nas paradas de ônibus aqui de Lusiana, inclusive, né? Dormia várias vezes. Quem me conhece da época, que eram meus vizinhos, falava, meu Deus, essa criança não vai sobreviver por tanto sofrimento. Mas eu nessa luta, como sempre, queria tanto aquele bebê, tanto aquela menina, que Deus me deu. Engraçado que você não só sofreu agressões físicas, como psicológicas, Sim. como traição, né? Exatamente. Quando eu cheguei para casar, eu não sabia, e ele já tinha uma amante que era a esposa do melhor amigo dele já há 5 anos. Ele construiu a nossa casa do ladinho da casa dela. Então você imagina que eu cheguei em Brasília, eu não conhecia ninguém, e eu fui conviver, eu almoçava, eu convivia praticamente todo dia ao lado dessa pessoa. Mas eu acho que o ciúme dela foi tanto que ela não conseguiu segurar quando chegou o dia do meu casamento. Ela confessou para mim, eu já vestida de noiva. Ela chegou e falou que já tinha um caso com ele. E ali a tristeza já me bateu, porque meu pai tinha 6 meses que tinha falecido, minha mãe não pôde vir para o casamento. E eu não tinha ninguém que eu não conhecia nada. Você veio sozinha para cá, Ju? Eu vim com ele, foi me buscar. Só foi vocês dois? Só. Então, assim, quando eu descobri, aí que ficou pior ainda a minha situação. Depois que eu me engravidei, foi o sofrimento todo na gravidez. Inclusive, eu até pensei em convidar a médica obstetra que me acompanhou toda a gravidez da Tainá, e inclusive fez o meu parto. Então ela acompanhou o meu sofrimento, ela me atendia todas as vezes que eu dormia na parada, que eu passava mal, eu ficava internada todas as vezes.
E ele era proibido de entrar lá no hospital, só para você ver Gente, olha que situação. que situação, né? Então, assim, quando a Tainá nasceu, com parto cesariana, foi a maior felicidade da minha vida. Muito. E ainda consegui levar esse relacionamento em 5 meses. Depois que a Tainá nasceu. Isso. Ele bêbado um dia, de 15 dias de cesárea, ele chegou bêbado. Me deu uma cintada e a cirurgia abriu, eu voltei para o hospital, ela ficou no berço. Foi muito sofrimento para perder a Tainá. Entendeu? Perdi naquela época, eu não deixei isso acontecer. E com 5 meses eu decidi separar dele. Decidi separar sozinha. Eu já morava aqui no Valparaíso, nessa época eu morava no IP, porque devido à mulher me afrontar muito lá, eu vim morar aqui. E os vizinhos daqui também não aguentavam tanto sofrimento, porque no dia da minha mudança, ele bêbado, ele falou que tinha 1 hora para despedir dela, para Tainá. E eu pensei, ou eu pegar minha filha e começar uma vida nova sozinha em outro lugar, ou eu morrer. Eu preferi pegar minha filha. Então, era tanto sofrimento que meus vizinhos ajudaram a colocar minha mudança em cima do caminhão, para onde eu não tinha para onde ir ainda. Só pedi, eu quero sair daqui, eu quero Os sair vizinhos daqui. são você morava. De onde eu morava, que hoje ainda tenho contato, visito a casa deles até hoje, por agradecimento, entendeu? Deus, você falou. Exatamente. E aí eu fui para Lusiânia, nem conhecia Lusiânia. Você morava onde quando isso tudo acontecia? Aqui. Aqui mesmo? E quando eu cheguei em Lusiânia, eu pedi o caminhoneiro para me esperar para me alugar um barraco. E o primeiro barraco que eu encontrei não tinha banheiro, dentro era um monte, parecia um cortiço lá. Eu falei, mas é aqui mesmo que eu vou começar a minha vida. Então eu aluguei, montei um colchão no chão. Como a Tainá, ela tinha, devido à minha gravidez ter sido muito atribulada, ela chorava muito. Então eu tinha medo de deixar ela com alguém e alguém não conseguir, entendeu? E ela chorava muito, muito, muito. E aí eu comecei a fazer salgados de noite, quando ela dormia. E eu comprei um isopor. Quem me conhece lá de Lusiana Deco conta a mesma história. E eu colocava o isopor no carrinho de bebê, a garrafa de café e de leite ia pra parada de ônibus. Vender os salgados. Para sustentar ela. Engraçado, Ju. Você se parece muito com a minha mãe, né? Porque Sim, a minha mãe também cuidou de mim vendendo salgado na rua. exatamente. Então foi assim que eu fui criando Tainá. E um certo tempo, eu consegui um emprego no supermercado lá. Conheci uma mulher muito maravilhosa, hoje ela não está mais aqui. Mas com certeza ela está num lugar muito bom com Deus. Ela falou, vou cuidar da sua filha para você. E aí, nesse cuidado que ela tinha, eu não tinha medo mais de sair para trabalhar. Aí logo depois, eu tinha um carrinho que eu tinha comprado. E tinha uma lanchonete em frente ao hospital de Lusiânia. E a mulher lá colocou a placa. Vem, eu troco no carro. Espera o carro. Aí eu troquei. Só que não tinha muita coisa. Eu fui na Losango, acho que todo mundo já comprou na Losango. Inclusive, me ficou devendo. Eu também. Aí eu troquei o carro lá na lojinha. Que hoje eu passo sempre lá, é do mesmo jeito. Aí troquei, fiz uma divisória, mudei com minhas coisinhas pra lá. Então eu abria de manhã, vendia os salgados, fazia as coisas, ela tava ali comigo. Comprei uma da jaca, ela já estava mais de 6 meses. E ali eu tava sobrevivendo. Minha mãe chegou, minha mãe adoeceu. E o pai da Tainá, ele se encontrava onde? Quando eu saí, eu fugi de casa. Então, minha foto foi pra televisão, na época eu tinha roubado a filha, porque eles tinham condições, eu não na época, né? Mas mesmo assim, era ter Tainá comigo, a qualquer custo, entendeu? E nesse meio tempo, a Tainá ficou doente. O pediatra lá do CAIS, que era em frente à lanchonete, me pediu para ir até Goiânia com ela, porque ela fechou a vagina, o ânus, e a barriguinha dela foi crescendo, e pediu para mim imediatamente fazer essa viagem para fazer uma pequena cirurgia lá em Goiânia.
E eu já conheci uma senhora que me ajudava a fazer o almoço. Porque nessa época, que era a Facesa, o pessoal estagiava lá, fazia o estágio lá nesse hospital. Então, eram muitas meninas que estavam se formando para técnica e comiam lá, e me ajudavam, lanchavam lá. Só que eu tive que viajar. Quando eu voltei, minha loja não tinha nada. Eu roubava tudo. Não tinha mais nada. Não tinha nem o carrinho da Tainá, pra você ter ideia. Eu já vim com ela doente, né? Voltei pro mesmo barraco que eu aluguei a primeira vez. As pessoas me deram fogão 2 bolsas, um me deu um botijão, outro me deu um colchão. E ali eu falei, eu vou conseguir, mas eu não separo minha filha. Então, a Tainá era para mim tudo, tudo. E o tempo foi passando, né? Eu queria dar uma nova chance à minha vida. Fui muito besta, inclusive, porque conheci uma pessoa muito bacana, que é o pai do Felipe. E eu não consegui amá-lo para poder casar com ele. E não menti, cheguei nele e falei, olha, tô grávida, se você quiser seguir sua vida, você pode seguir. Se quiser sustentar o seu filho e tudo mais, Afinal, Jussara, trauma é muito grande. de um outro relacionamento como você viveu, Sim, é muito complicado, né? Para você se entregar para outro isso, relacionamento. Porque exatamente. o medo vem, né, gente? Hoje a gente tem um bom relacionamento, inclusive, desde quando o Felipe nasceu. É um super pai, ele é um paizão para ele. E o tempo foi passando, a Tainá foi crescendo, crescendo. Quando ela completou 4 aninhos, eu conheci o Valdezão. Já tinha mudado para o Valparaíso. Ela Conheci com 4 e o Felipe com quantos com anos? 2 aninhos. Um aninho e pouquinho. A diferença era quase de 4 anos. Eu ia fazer 5 anos. Conheci todo mundo que em Valparaíso respeitava muito ele. Estava separado há 1 ano já, porque ele tinha tido um filho fora do casamento. Inclusive, é um absurdo que eu até vou falar agora um pouco, só para entrar no processo, que lá no processo eu tenho uma certidão de casamento com ele, né, que aí ele não sabia, os filhos não sabiam, e me colocaram lá como uma garota de programa. Eu fiquei muito indignada com isso, Daiane. Além de você, além de você ter uma filha desaparecida, Sim, de você ter convivido durante sim, anos com uma pessoa, sim, você ainda é colocada num processo fui. como garota de programa. Mas, graças a Deus, a doutora Márcia conseguiu reverter o quadro e ela conseguiu mostrar que nada disso existe. Inclusive, cabia até um processo. Cabe um processo. E você deveria colocar. Que eu vou colocar, entendeu? E aí ele bebia muito também. Mas Ju, ele chegou a agredir seus filhos alguma vez? que eu vi, não. Se isso tivesse acontecido, talvez teria até sido melhor que eu teria separado. Teria visto. Teria visto e teria separado, com certeza. Mas não. Desde a Tainá com 4 anos, né? A gente foi morar junto nessa época, desde 2000. E aí, nesse tempo, ele tratava os meninos muito bem. E a convivência foi ida, ele bebia. Ele quebrava as coisas dentro de casa, mas não me agredia. Né? E nem agredia meus filhos. E passando o tempo, ele parou de beber. Então, para mim, o casamento estava perfeito. Foi bem na época que ele comprou a fazenda, passou um tempo, comprou a fazenda, e nós decidimos ir morar lá. Né? Então, nós já estava crescendo, então eu ia, voltava, morava na fazenda. Então, assim, na adolescência da Tainá, ele chamava a atenção dela, mas eu achava que era um cuidado de pai. Um cuidado de pai, uma preocupação de estar tendo ela como filha, como ele sempre falava. O tratamento, tanto com a Tainá como com o Felipe, era um tratamento fraternal. Exatamente. Você nunca vai imaginar que aquela pessoa que está há tanto tempo com você do seu lado. João, a Graziele Vitor está dizendo ali, ó, não podemos deixar a Tainá ser esquecida. Essa mãe que está lutando para encontrar sua filha, para encontrar a filha dela. O principal suspeito está solto. Queremos uma resposta da justiça. Cadê a Tainá? Então, vai todas as pessoas, tanto daqui quanto praticamente do Brasil todo, fala sobre isso, me pergunta e pergunta para a justiça onde está a Tainá.
Ju, aí a Tainá foi crescendo, se tornou uma moça e ela gostava do Valorizar? Nossa, ela. Olha, velho, eu nunca. Por medo de. Por ele ser homem, eu nunca ensinei a Tainá a chamar ele de pai. Sempre mostrei que era um padrasto. Eu nunca deixei ele dar banho nela, eu nunca deixei ele colocar ela no colo. Eu sempre deixei bem claro para ela que era o padrasto, que não era o pai dela. Mesmo lutando, teve tanta convivência com o pai, mas ele demonstrava, não, a Tainá não tem pai, eu vou fazer de tudo, vou formar ela. Vou. E ele sempre falou isso para todo mundo, entendeu? Então, assim, as pessoas achavam muito bonito o jeito dele com a Tainá, na pré-adolescência. Né? Chegou uma época que ela ficou naquela rebeldia de querer liberdade, de querer sair muito, de querer De ir toda embora, adolescente, né? Toda adolescente tem essa época. que é normal, né? Que nessa época, eu acho hoje, que ele aproveitou esse gancho e por fora dá um pouco de liberdade para ela em troca de algo. Não sei se chegou a fatos, né, sexuais, mas hoje eu acredito que sim. Porque logo depois, eu conversando com uma psiquiatra da Polícia Federal, e ela fez uma pergunta, eu fiquei bem pensativa. Me perguntou se a Tainá brigava muito com ele. Aí eu falei, discutia, ela, às vezes ela não podia nem ver ele, nem falar comigo, ela já se interferia. Aí ela falou, olha, a todos os indícios que ela foi abusada, ela não queria, mas foi. Como você prendia, batia e tudo, ele aproveitou um gancho de algum momento e fez a cabeça dela. Ela não quis mais, mas ela ficou presa àquela situação de te perder, dele te matar, ou uma ameaça. Inclusive, eu não vou falar hoje aqui de uma situação esse mês agora que me aconteceu, porque isso eu já passei para a polícia, como uma pessoa que trabalhou com a gente na fazenda, e ele chegou a ver ele com a Tainá. Eu fiquei sabendo agora esses dias, fiquei muito chocada, chorei muito, foi uma agressão. Ele bateu na Tainá? Ele chegou a ameaçar, entendeu? E essa pessoa não quer ir para os autos, até porque já está no final, mas essa pessoa está sendo ouvida, né? Porque eu pedi ajuda da Polícia Federal também. E aí, essa pessoa está sendo ouvida. E essa ligação de tudo que a Polícia Civil acha, o que essa pessoa me disse é realmente o que o doutor Rafael Abraão concluiu. Então, é certo. Foi na pré-avisada. Na pré-adolescência. Engraçado que o doutor Rafael, desde o início, ele bate nessa tecla, né? Desde o início que ele bate nessa tecla e com certeza. Inclusive, eu quero fazer uma visita para ele esses dias para eu poder contar essa situação para ele. Né? Apesar que essa pessoa não quer aparecer, até porque eu tenho medo que essa pessoa apareça, porque essa pessoa pode até desaparecer também, entendeu? Mas é bem sério, é bem grave, você vai, depois eu vou falar para você. Então, fiquei muito chocada, é certeza que a Tainá foi abusada, não tenho dúvida. Ele, para mim, não é o principal suspeito. Para mim, ele é o assassino da minha filha. A gente ouve muitas pessoas dizendo o seguinte: e se ela estiver viva? E se ela estiver presa? E se ela estiver em cárcere? E se ela estiver... Você acredita que a Tainá possa estar em algum lugar presa? E não morta? Presta atenção, olha só. Se ele tiver tido algum contato com alguém fora do país, para ser usada lá como garota de programa, vamos lá, ou tirar ela daqui para dar um sumiço nela e ela não ter como mais voltar, mas ele é o mandante. Mas eu, como mãe, não acredito que a Tainá esteja viva de forma alguma. Não acredito. Não acredito porque a Tainá era ameaçada. E às vezes, quantas vezes eu mandei Tainá fazer algo para mim lá na fazenda para ajudar ele, porque às vezes eu estava no plantão aqui, muitas coisas aconteceram lá que eu não sabia, eu fiquei sabendo agora. Foi triste. Uhum. Então, assim, me abalou bastante, eu simplesmente estou bastante abalada com essa situação, porque a justiça,
é lenta, ela é desfavorável ao criminoso, ao crime bárbaro. Eu chamo de crime porque minha filha não está viva, de jeito nenhum. Ju, eu quero entrar. Ju, dia 16 de fevereiro, você levantou. Quais foram os seus passos? Não vou falar, mas quais foram os seus passos aqui? Dia 16 eu levantei, tomei banho, troquei de roupa para ir trabalhar, fui lá no quarto dela, abracei ela, fui no quarto do Felipe, fui lá no quarto, abracei ele, me despedi. E no outro dia a gente ia voltar para a fazenda. Uhum. E saí, como de costume, ele sempre me ligou o dia inteiro, perguntar como que eu estava, como estava plantando e tudo mais. E 11 e pouquinho, ela me mandou um áudio perguntando se era para fazer o arroz. Eu falei para ela que não, que deixasse que eu fazia quando ela chegasse. E aí, quando eu chegasse, por volta de 11 horas, né, já depois, ele foi ao banco, ele sacou um montante de dinheiro, ele foi aos prédios dele, 12h50 e pouco, ele foi em casa, ele falou que a Tainá estava tomando banho, e ele falou, eu tô saindo para almoçar comigo no restaurante. E que ela gritou, falou, não, espera que eu vou com você, que eu vou pegar uma carona. E quando chegou na passarela, ela pediu para descer do carro. E ele fala que ela desce, né? Só que nas imagens, todo mundo vê que ela não desce do carro. Ele para o carro de fato, antes um pouco da parada. E para a polícia alguém entra no carro. E não ela desce. E daí ele falou que Não tínhamos nenhuma câmera por aqui, né? tínhamos, só que foi tudo tão premeditado. O crime que não foi premeditado. Que até o local que ele ia parar o carro, eu acho que devia ter algum risco lá, que ele tinha que parar naquele local, que nenhuma das câmeras das lojas pegava aquele local. As câmeras que pegou o local foi a do condomínio. Distante, mas pegou. E ele fala que ele foi direto, só que ele entrou para ir para o restaurante. Que inclusive a mesma câmera daria para ver o carro dele voltando. E ele passa. E ele não voltou. Não voltou, ele segue no Lusiane. Né? Então, assim, a contradição já começou no primeiro depoimento dele com o doutor Rafael. O doutor Rafael ficou muito nervoso, né? Mesmo sem me conhecer, sem ter conhecimento com ele, porque as imagens mostravam uma coisa e ele falava outra. Uhum. Então, assim, logo no primeiro depoimento dele, já foi contraditório, os delegados não tiveram dúvida que ele era o suspeito. Com você. Eu, no primeiro momento, eu não vi as imagens, meu filho não teve coragem de me mostrar, nem o doutor Rafael no primeiro momento. À tarde, quando teve outro depoimento, ele já chegou lá com 2 advogados bons. Inclusive, teve muitos advogados que estavam com ele, que estavam andando com ele para comprar uma fazenda, coisas que ele jamais faria comprar fazenda associado com outra pessoa. Ele não gostava de fazer isso, não era de costume, ele não gostava. E essa pessoa, quando viu que o negócio estava apertando, que a polícia estava cercando, saiu como advogado dele. Né? E assim, essa pessoa não tem a ficha muito limpa no Paraíso, não quero citar o nome, mas também, entre aspas, o delegado tem a linha de investigação com ele também. Né? Tem que provar que o motivo que ele saiu, por que ele saiu? Eu sou sua amiga, sou minha amiga, advogada. E aí. Será que não é porque ele percebeu que ali realmente existe alguma coisa e ele não quis defender? Não é o pensamento da polícia, mas tudo bem. Não é o que a polícia pensa. Mas aí foi tudo contraditório. Ele chegou e falou assim: meu bem, você viu a polícia, esse delegado, filho da puta, ele xingava o doutor Rafael Abraão assim, de uma maneira, dizendo que ele tinha acusado ele de ter matado, de ter desaparecido com a Tainá, mas foi passando os dias, ele do meu lado ali. Ele foi tão maquiavélico, aquele velho, que ele ficava observando todos os meus passos, tudo que eu falava, tudo que eu dizia, tudo. Ju, você amava mesmo Amava, o suspeito? amava muito.
Foi um choque para mim. Daiane, quando o doutor Rafael falou para mim, primeiro, o primeiro delegado, falou para mim, mãe, você tá com ele há quanto tempo? Eu, 17 anos. 17 anos. 17 anos. 2000 para 2017, 17 anos, né? E ele falou assim, quem desapareceu com sua filha foi seu marido, para mim foi dose dupla. Sabe, você conviver, eu tenho, inclusive eu trouxe uma amiga aqui comigo, que morou lá perto, lá na fazenda, que ela é prova disso, que eu amava, que eu cuidava, e que eu era tudo na vida dele. E assim, foi uma decepção muito grande para mim, ele acabou com a minha vida, ele tirou o meu bem maior, e que não teve nem vou falar até de hombridade, de pelo menos colocar o corpo dela numa estrada, num lugar onde eu pudesse encontrar, e estamos aí há 5 anos e 9 meses. Tá, em qual momento você entendeu que o atual suspeito ele era causador do sumiço da sua filha? Nos primeiros momentos, porque como ele demonstrava ser um padrasto pai, o que ele faz? Vai de uma forma vai procurar. Entra em Com desespero. o dinheiro que ele tinha, ele convocava da mídia até os maloqueiros para procurar minha filha. Ele é tão maquiavélico que ele mandou a filha dele colocar no Facebook. Ele daria 50 mil reais para quem encontrasse a Tainá. Eu já sabia que não ia encontrar. Então isso rolou. A filha dele mais velha. Eu me lembro de uma. Porque assim, gente, eu conheci. Como é que eu conheci a Jussara, assim? Só para entender e eu entrar nesse caso, nessa questão agora. Eu acho que deveria acontecer muito isso em Valparaíso, que é um crime da nossa cidade, é um crime parecido, inclusive, com a da Elisa Samud, que não existe corpo. Existe um crime, suposto crime, mas não existe corpo. Sim. A Jussara estava chorando quando eu me identifiquei com a Jussara. Poderia ser minha mãe, poderia ser um parente Que meu. eu acho que as pessoas deveriam pegar o caso da Jussara. Porque é um crime que aconteceu com você. Mas ele pode acontecer comigo. Ele pode acontecer com meu vizinho. Gente, e pode não ser o padrasto que é o atual suspeito. Sim. Pode ser o seu vizinho, pode ser o seu amigo, pode simplesmente sumir, desaparecer e você procurar uma pessoa para te ajudar. Então, gente, é um caso nosso, não é um caso da Jussara, é um caso do nosso município. Eu peço de verdade, assim, essa conversa é para relembrar o caso. A gente está quase fazendo 6 anos. E, Joane, tem uma pergunta ali. Qual foi a sua principal dificuldade em busca de justiça no início? Assim, você foi lá procurar a polícia e o que você encontrou de dificuldade no início, assim? A minha principal dificuldade foi, primeiro, quando uma pessoa desaparece, hoje em dia você já procura saber sobre o celular. Não, e são quantas horas, assim? São quanto tempo para você poder 24 horas para você fazer uma ocorrência. Hoje eu acho que não existe mais isso. Hoje você já pode fazer de imediato. Outra coisa. Não se foi localizado o celular dela até hoje, que é igual ao seu. Na época era o mais moderno também. Até hoje eu não. Se tivesse localizado, com certeza nós teríamos encontrado pelo menos o último trajeto dela, até onde ela foi, até onde o telefone foi resetado. Mas vamos lá. Esse telefone de última geração, para que você não tenha mais acesso dos dados dele, ele precisa ter a senha. Você acha que a Tainá foi forçada a dar a senha para poder resetar? Porque para eu resetar esse telefone aqui, eu preciso de uma senha para o iCloud não rastrear. Sim, Daiane, com certeza. Presta atenção. A Polícia Civil não teve esse recurso para fazer esse trabalho. Inclusive, nós lutamos. Eu e o doutor Rafael ligamos na empresa, ligamos nos Estados Unidos, fizemos tudo. Parabéns, hein? Uma só pessoa, que era uma amiguinha dela, tinha a senha do iCloud. Só que aí já tinha muito tempo. Até ela encontrar, que ela lembrou que a Tainá tinha colocado no lugar e tal. Até ela encontrar, já tinha passado um certo tempo. Mas a Polícia Civil não teve como localizar esse telefone de forma nenhuma. Que seria uma pista muito grande. E com essa senha desse iCloud, você consegue rastrear a pessoa. Hoje eu entro, inclusive, até às vezes tem gente perguntando: oi, Tainá, é você? Não, é a mãe dela.
para ver as fotos dela, tudo que ela. Inclusive, eu passei pro doutor Rafael, né? Ele viu tudo, a gente sentou, conversou, vimos conversa. Inclusive, eu pedi para ele investigar se a Tainá não estava envolvida com tráfico de drogas, com alguém que ela estava sendo. Ela poderia ter sido morta, de Isso, repente, por conta de exato, drogas. isso, exatamente. Mas ele tirou qualquer possibilidade da Tainá estar envolvida com outra situação. Ju, aí você... Gente, tem um vídeo, né, produção da Tainá? Vamos passar o vídeo aqui pra Ju ver? Ju, a gente fez uma homenagem aqui pra Tainá, um videozinho. Tenso, né, Ju? Reviver fotos de quando ela nasceu, reviver fotos dela crescendo, reviver fotos dela indo. Exatamente. Difícil. Ju, tá. E você... Ela sumiu, você voltou para casa, tentou entrar em contato, não conseguiu, foi para a delegacia, fez ocorrência. E quando é que a sua ficha caiu que poderia ser o padrasto? No começo, quando ele já não ia procurar, quando ele brigava que eu estava abastecendo um monte de carro para ir para uma cidade, para outra. Gastei. Eu lembro que eu tinha 30 mil reais guardado, eu gastei todo esse dinheiro procurando a Tainá. Como eu estava falando, quando eu conheci a Ju, teve uma história na TV de que a Tainá tinha viajado para curtir o carnaval em outra cidade. Isso, foi logo no começo, nos primeiros 10 dias. Vocês procuraram a Tainá nessa cidade? Quem procurou a Tainá nessa cidade, é aí onde eu falo da justiça. Agora entra a justiça. Minha filha desaparece, uma ocorrência já feita, uma investigação sendo em andamento. O principal suspeito viaja para 2.100 quilômetros daqui, porque alguém de lá ligou entrou no Facebook lá
E a filha dele, que me odiava, que me acusava de garota de programa, que odiava minha filha, pediu recesso do trabalho de oficial de justiça para viajar com o pai para procurar a Tainá. Bom coração, né? Solidariedade, amor a Jussara, não. Eu falo em alto bom tom. Aquele dia, eu ainda quero encontrar com ela, Daí. Eu ainda vou procurar ela. Vou. Aquele dia eu tenho uma absoluta certeza que o pai dela levou ela para confessar que ele tinha feito com a minha filha. É tanto que o doutor Rafael chamou ela várias vezes. E ela encenava um choro de compaixão à minha filha, de mentira, que não existia. Ela não Rafael, confessou a me Tainá? perdoe em falar isso aqui, se o senhor estiver me ouvindo, mas o senhor também sabe que era encenação. Ela não gostava da sua filha. Não, claro que não. Ela não gostou nem de mim. Pra ter uma ideia, ela às vezes ligava na minha casa, chamava a Tainá de puta mirinha. A Tainá tinha 6 aninhos, 7 aninhos. Eu já cheguei na casa deles, brigar mesmo de porrada com ela, já saí nos tapas com ela. Como que ela ia pedir o recesso e ia viajar com o pai dela para procurar minha filha? Não, ela ia falar, não, procura um investigador, procure 2, 3 amigos seus, viaja lá, pai, vai lá procurar. Tudo ela sabe desde o começo. Ela pode até abrir o processo contra mim, que eu também preciso abrir um contra ela, para ela tinha que provar que eu era, entendeu? Então, assim, passaram dias, sumiu em Brasília uma Tainá Ferreira Lopes, a minha Tainá Ferreira Alves. Ele deitado por essa hora, assim, o IML me ligou, como na época eu estava fazendo um trabalho para um pai de um delegado, que é o doutor Leandro, da superintendência lá em Brasília. Eu liguei para ele quando a Tainá desapareceu, ele ligou para o doutor Rafael, falou que qualquer ajuda que ele quisesse, ele estava à disposição para ajudar. E o que acontece? O IML me liga de noite que tinha aparecido um corpo da Tainá Ferreira lá. Você correu. Eu olhei para ele e falei, naquele momento, mesmo já desconfiando dele, eu falei, acharam o corpo da Tainá. Do jeito que ele estava, ele ficou. Não vai não, você vai só gastar combustível como você está fazendo. Não é a Tainá. Eu fui, levei minha mãe, minha irmã, chorei, reconheci, não era. Então, aí caiu a ficha 100% que foi ele, entendeu? E ele foi preso. Não, aí isso já tinha uns 20 e poucos dias. Tinha uma mocinha que tinha 14, 15 anos que morava lá no meu condomínio. Ele, nesse período de 27 dias até a prisão dele, ele saía, ele se arrumava, ele passava a noite fora, ele me deixava e o meu apartamento sempre cheio, porque o doutor Rafael, ele foi muito meu amigo, além do delegado. Ele pedia para mim não ficar só. Você tem um carinho muito grande muito grande. Rafael, né? Tenho sim. E eu sempre o apartamento cheio dos amigos dela da faculdade, os amigos mais próximos. E nesse dia, durante o dia, o carro da Tainá estava parado há muito tempo, eu peguei o carro dela para dar uma volta. E lá na etapa o carro dele estava parado, no cantinho lá, e entrou uma mocinha no carro. Uma moça? Uma mocinha. Quantos anos? Ela devia ter uns 16 anos, 17 anos. E aí ela entrou no carro e eu corri, fechei o carro dele, desci, quebrei o painel, bati na cara dele, falei, agora você vai para a delegacia com o doutor Rafael, foi você é o assassino da minha filha. E o doutor Rafael já estava com a prisão dele programada por conta do resultado dos exames. Então isso foi tudo no mesmo, de um dia para o outro. E aí a menina era minha vizinha, né? E aí, assim, eu achei um absurdo, porque tá nada parecido, aí fui pro ML, ele não quis ir, não tava procurando, não se empenhou. Ali eu sabia tudo que era ele. Então, assim, nunca mais, depois que ele saiu da prisão, 30 dias, ele me ligou, ele queria me encontrar no shopping. Eu falei, nunca mais eu vou te encontrar, não sei, te ver preso na cadeia. E você já viu ele outras vezes? Vi, meu filho, inclusive, antes de eu estava muito arrasado, encontrou com ele, o carro junto com ele, ele ficou olhando. E ele olhou pro Felipe? Olhou pro Felipe. E aí, assim, isso pra mim é um absurdo. Isso pra mim é um absurdo. Cadê a justiça? Quantas vezes eu fiz? Eu me lembro que você, inclusive eu fui algumas vezes com você procurar e cavar
inúmeras vezes aonde a Tainá poderia ter sido levada, enfim. E assim, você fez isso muitas vezes, né? Você foi em várias matas, você andou muito, você levava pá. Inclusive, é um símbolo seu essa pá. Que as pessoas lembram muito de você com isso. A gente está falando muito da sua dor, mas eu queria falar um pouquinho do que as pessoas às vezes falam para você e você tem que ouvir calado ou às vezes ficar chateada, como por exemplo, a culpada da morte da Tainá por você. Já ouvi várias vezes. Nossa. Teve uma época que, inclusive, as pessoas me criticavam até a forma que eu ia procurar. A roupa que eu estava vestida, pra você ter uma ideia. Porque você não estava sofrendo. Entendeu? Que eu não estava sofrendo. Inclusive, esses dias para trás, eu não me lembro, mas falaram que eu vendi a Tainá pro velho. Isso para mim Como é que é ouvir isso? é tão revoltante que eu vou te falar uma coisa, eu tô num estado tão assim, emocional, tão abatido. Daiane, parece que no começo foi mais, eu não vou dizer mais fácil, mas agora para mim está sendo mais difícil do que antes. Por quê? Quando chega o tempo que você tá perdendo a vontade de viver, de fazer as coisas, da vida. Aí você, eu não vou me entregar, eu sei que eu não vou me entregar porque Que é o que eles querem. eu não vou fazer isso porque, independente do que vai acontecer daqui para frente, eu pedi ajuda à Polícia Federal para ajudar o Dr. Rafael, inclusive. Ele vai marcar uma reunião com eles, né? E falou que é questão de honra encontrar, pelo menos, saber a localização do iPhone da Tainá. Pelo menos para mim saber, sei lá, derrubou ali junto com o telefone. Houve uma outra denúncia agora esses dias, né? Que eu preciso ir do Dr. Rafael, inclusive, para conversar sobre isso. Denúncia séria, inclusive muito séria, que eu vou te contar. E, Ju, E é bem provável que esteja naquele local que nós fomos. Lembra? Aquele local que nós fomos uma vez. Que você visitou lá seu amigo. Lembrou? É bem forte. penso. Penso. E assim, você recebe, inclusive, policiais militares na sua casa, dizendo que entregou o corpo, né? Tipo, tem um corpo em tal lugar, e aí você vai lá, e aí você encontra os restos mortais, e você procura. Então, assim, a sua luta ela é incansável, né? Ela é uma luta diária que não termina, né? Não termina. E você já perdeu as esperanças de encontrar nem que seja uma sandália da sua filha? Eu não perdi a esperança de encontrar, não. Sabe por quê, Dai? Porque ele ainda está vivo e eu peço a Deus que ele não morra doente, que ele não dê nenhum infarto, que ele continue lá. Porque eu vou até a última instância judicial para encontrar o corpo da minha filha. Mas também vou até ele, se for preciso, para ele confessar o crime da minha filha. Eu vou até o final. Não sei o que pode acontecer daqui para frente. Eu estou dizendo como mãe. Eu acho que qualquer mãe, eu já ouvi mães falar, Sara, você já deveria ter feito. Não. Eu fui pelas regras da lei. São 5 anos e 9 meses. Eu estou no recurso com a Polícia Federal. Se a Polícia Federal tem um recurso maior de uma investigação que possa ajudar e juntar para encontrar, e se não encontrar, só quem vai poder falar é ele. O corpo da sua filha continua do mesmo jeito? Continua. Eu não consigo desmontar. Já tem pessoas que. Mas lá eu me sinto bem. As pessoas pensam que lá eu fico triste. Não, lá eu me sinto bem. Lá eu lavo as roupas dela. Eu guardo Você lava as roupas dela? Eu lavo. Porque esse tempo todo fica aquele cheiro de mofo, entendeu? Eu lavo, eu coloco lá. Agora a esperança de falar, ela vai entrar por aquela porta ali e vai usar tudo isso aqui, não. Eu já perdi. Mas você lava há 6 anos? Lavo. Guardo. Não tenho coragem de dar. Não consigo, eu uso. Isso aqui, inclusive, é dela. Ela comprou, ela nem usou. Então, assim, não acabou, não. Eu vou até o final. E vou dizer para você mais uma coisa.
Eu falo isso e vou falar novamente. Nem que para isso eu vá presa. Nem que para mim encontrar o fio de cabelo da Tainá, eu morra na cadeia. Mas eu vou até o final. É duro? É. Mas é muito mais duro eu ficar velha e saber que ele faleceu e que eu não encontrei e que eu não fiz nada. Porque você, ó, a gente como mãe, né, a gente se sente impotente, inútil. Não fez nada. Você podia ter feito alguma coisa lá dentro daquele apartamento. Eu tinha confessado, tinha. Eu não fiz, porque eu preferi que a polícia fizesse. Inclusive, tem dias que você acorda e diz que você precisa fazer alguma coisa, né? Eu tenho que fazer. E aí alguma você coisa. vai cavar. Aí eu vou acabar, eu saio, vou lá pro local. E quantas vezes eu saio, pego o carro, vou lá pro local. É, sei lá, é até falar isso, é tropeçar lá numa coisa e aí encontrar aquela mala. Tropeçar e encontrar uma sandália. Algo que me Os documentos tá aí, assumiu tudo. Ele levou quando ele desse uma bolsa dela. Eu não tenho documento dela, tem um xerox que tinha guardado. Mas não tenho nenhum documento dela, mas, entendeu? E eu não quero morte presumida causa não. Quem não quer sou eu, mãe dela. Entendeu? Eu não quero. Eu vou te dizer. Se o caso da Tainá deu repercussão nacional antes, vai dar muito mais daqui pra frente. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. A gente está quase terminando já, né? Gente, é um caso que não é fácil da gente conversar, porque toca muito, né? É surreal. Por que a justiça demorou tanto, ou está demorando tanto para julgar o caso? Porque Tainá não é prioridade no Valparaíso, não. Tainá não é prioridade para a justiça. Não existe só Tainá desaparecida. Tainá não é filha de um governador, não é filha de desembargador, não é filha de nenhum político. Você grande. se sente desassistida pela justiça? Estou me sentindo, com certeza. Aquele dia eu fiz uma manifestação em frente de fora, já era para estar aí na mesa da juíza. Entendeu? O que a juíza fala? A juíza falou que estava com o desembargador lá em Goiânia e que já estava esperando vir só para a mesa dela. Só que isso é um caso tão emblemático, que eu, depois daquele dia, procurei o doutor Sandro, que é o diretor-geral da Polícia Federal, e o doutor Rodney Miranda, que inclusive eu vou deixar bem claro uma coisa rapidinho. Eu não sabia nem que ele era candidato, na época ele não me comentou, não me pediu voto, nada disso. Ele só ficou chocado por um caso ainda não ter sido julgado. Para quem não sabe, ele é o Ele é delegado federal, ele era secretário de segurança de Goiás, inclusive muito amigo do estado de Goiás. E da época do caso do Lázaro. Exatamente. E ele falou que é questão de honra me ajudar a achar pelo menos o fio de cabelo da minha filha. Então, assim, é nessa esperança ainda que eu estou de encontrar o doutor Tainá. Né? Mas se no final de tudo eles me falarem, infelizmente, não tem como, não se preocupem. O caso da Tainá vai dar outra repercussão nacional, porque eu, mãe dela, vou fazer acontecer. Jo, eu agradeço muito por você ter vindo. Eu não vou dizer que eu não imagino a sua dor, porque eu seria hipócrita dizer isso. Afinal, eu sou sua amiga e eu combino com você. Desculpem por eu estar um pouco emocionada hoje, porque é um caso que eu acompanho muito de perto e a dor da Jussara passou a ser minha dor. É uma pessoa que é de dentro da minha casa, é uma pessoa que ajuda minha mãe. Ai, meu Deus! Que está presente na minha vida. Quer dizer, não está mais não. Vou deixar aqui, na verdade, a minha indignação já, porque ela assumiu, casou. E aí, depois que casou, ela me abandonou. A gente já deixa aqui a queixa. Mas, assim, é uma pessoa que eu confio, que, assim, às vezes
eu paro pra pensar, assim, eu tenho pessoas que são fodas na minha vida, assim. Que eu chamo de mãe mesmo, assim. Eu tenho a Cirlei, eu tenho a Jussara, eu tenho a doutora Márcia, eu tenho a Zeli. Então, assim, puta que pariu, gente. Desculpa a expressão, mas eu sou Mas tem abençoada muito demais. diverso. Eu sou muito abençoada por Deus. É verdade. E tenho também o outro, que é meu paizão aqui. Mas, enfim, gente. Então, é um caso que eu tenho pra mim mesmo, é um caso meu mesmo. E que mesmo que a Tainá não esteja entre a gente, que ela esteja, né, que ele esteja no mundo espiritual, ela sabe o quanto eu torço para que tudo isso tenha um desfecho e que ela descanse em paz. Eu desejo de todo o coração, e a Tainá sabe disso, que eu desejo de coração que tudo isso seja solucionado e que ela realmente descanse. E vocês podem não acreditar, né? Porque algumas pessoas morreu, acabou, né? Pra mim não morreu, acabou, não. Então eu falo isso de coração, e que a Tainá esteja onde ela estiver. Eu tô aqui com a mãe dela e, assim, pro que der e vier, Ju. Vai ser isso, você sempre todo do meu lado. Sempre procurando, cavando, buraco. Eu nem sei como te agradecer. Tem dias que as pessoas falavam assim pra gente, ó. Eu ouvi isso, inclusive, uma vez. Mas você vai de novo com ela cavar no mesmo lugar? Eu falava, vou. Foi. Se ela quiser casar 10 vezes no mesmo lugar, Nós vamos. eu mesmo que eu sei que não tá lá, eu falo, cava, eu ainda ajudo a cavar. Sabe por quê, gente? Porque a dor de uma mãe, a dor de uma pessoa que não sabe onde está o seu filho, o seu parente, o seu amigo, ninguém tem noção disso. Então, dane-se se aquele lugar não é o lugar que ela tá. Mas se faz ela bem, se colocar um outdoor na cidade, se cavar um buraco, se ir dentro do mar. Todo dia eu tenho que fazer alguma coisa. Isso é certo. Todo dia. Apesar de eu não tava nem postando nada, mas eu tava numa dor tão grande, tão grande. Eu tava sem força até de sair de casa pra te falar. Eu sei disso. E da próxima vez que eu te chamar, eu quero que o caso pelo menos esteja selecionado, né? Eu A gente tem um final não feliz, mas pelo menos que você descanse seu coração. E eu quero ver o dia que eu vou lá na reunião com os caras lá e vou te convidar pra você comigo. Vou? Claro. Aí, inclusive, vou convidar o Rafael, entendeu? Pra poder a gente sentar e conversar. Sim. Mas vai ter acho que algo vai acontecer, que o recurso da Polícia Federal é muito maior do que Da Polícia Civil. de Goiás, né? Para poder ter acesso ao Wi-Fi. A gente tá junto, viu? Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Ah, minha filha.